Agora, vocês vão ouvir a interferência, vocês vão ouvir o que falou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O Paulo Gonet é uma das pessoas mais contidas que eu conheço. Fala pouco, não participa de chacrinha aqui e ali, não se pronuncia fora dos autos, é econômico, não se exalta, né? E vale você precisa lembrar o que está em julgamento. Você precisa lembrar qual é a síntese do que estava lá. Sim, nós vamos ver daqui a pouco Bolsonaro tirando sarro dos ministros, participando de podcast e o Eduardo, na prática, dizendo que não importa o resultado, eles não vão respeitar. Nós vamos ter tudo isso. Agora, você precisa se lembrar do que está lá. É muita coisa mesmo. A própria defesa reclama que tem muita coisa. Sim, tem. É uma investigação robusta. Mas é preciso lembrar o que está. Vamos lá, vamos fazer a cabeça. Paulo Gonet, o PGR, faz a síntese devastadora dos fatos. Devastadora. Vamos lá. Ele lembrou, por exemplo, um discurso que seria lido depois do golpe e encontrado pela Polícia Federal no dia 8 de fevereiro no gabinete de Jair Bolsonaro no PL. Descobriu-se a esse propósito, em gabinete privado do ex-presidente, minuta de discurso em que ele anunciava as medidas excepcionais e depunha o governo legitimamente eleito, sob o argumento de que, aspas, a legalidade nem sempre é suficiente. A resistência dos comandantes militares do Exército e da Aeronáutica lhes custou o recrudescimento de campanhas públicas de ódio por parte da organização criminosa, no intuito de trazer os legalistas para o golpe e de estimular outros oficiais à iniciativa perversa. Minutas de decretos concebidas pela organização criminosa foram apresentados pela organização criminosa às mais altas autoridades militares em mais de uma oportunidade, em 7 de dezembro de 2022, 9 de dezembro de 2022 e em 14 de dezembro de 2022. O plano foi apresentado à cúpula militar. Se encontrou no gabinete do Bolsonaro, no PL, o discurso para o pós-golpe. Aí se diz, mas só esse documento? Não, mas esse documento é uma manifestação material de toda uma urdidura que se fez para tentar, primeiro, impedir a realização de eleição e depois a posse do eleito, com as milícias acampadas, esperando o apito de cachorro para ir pro pau. E com generais interlocutores de Bolsonaro, um general interlocutor de Bolsonaro em contato direto com essas milícias, com esses acampados, que depois fizeram o que fizeram. Isso aqui o procurador não inventou. Entende? O que é? Vamos acusar o Gonet de petista? Hã? Não, vocês vão ver que o Eduardo acha que, inclusive, ele é um agente chinês. Tal a loucura que toma conta dessa gente. Hã? Contesta isso que está aí. Diz, não, esse documento não existiu. Esse documento não foi encontrado lá. E, no entanto, foi. Vamos seguir com aí o que mais tem sobre insurreição. Gonet lembrou que quando o presidente e ministro da Defesa falavam de insurreição e golpe, o que se tem, obviamente, é crime tipificado no Código Penal. Vamos ouvir. Quando um presidente da República, que é a autoridade suprema das Forças Armadas, isso está disposto no artigo 142 caput da Constituição, reúne a cúpula dessas forças para expor planejamento minuciosamente traçado para romper com a ordem constitucional, tem-se ato de insurreição em curso,
que apenas ainda não foi consumado em toda a sua potencialidade danosa. O mesmo se dá quando, como aconteceu, o ministro da Defesa expõe um plano de golpe às 3 maiores autoridades militares das Forças Armadas. E isso não para dar conta de providências imediatas de repressão contra o proponente do crime, mas para obter a adesão ao delito. A situação se tornara ainda mais grave, uma vez que um dos comandantes militares, o da Marinha, aqui denunciado, acudiu ao chamado. Olha só que coisa, né? De novo, isso daí é uma projeção mental do Paulo Gonet? O próprio ministro da Defesa expondo o plano golpista para os comandantes militares? Não, isso não é um chute. Isso aconteceu. Como lembrou o próprio Gonet, o que o Código Penal pune, no artigo 359-M, é tentativa de golpe de Estado, não pune o golpe de Estado, hipótese em que os golpistas não seriam punidos. E a mesma coisa em relação ao rompimento do Estado de Direito. E o procurador se referiu ao famigerado Plano Verde e Amarelo, arquitetado pelo general Mário Fernandes, que esteve com Bolsonaro um dia antes do Bolsonaro romper o silêncio e anunciar, doutor Vilardi, que ele ia fazer alguma coisa e que algo ia acontecer. E com isso não estou querendo tirar o seu direito de defender, longe de mim. Mas pode colocar o procurador aí. A execução de atos de essência golpista criminosa também se estampa em outro conjunto de episódios assombrosos, desvendados no inquérito policial. As investigações revelaram aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. Os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições, com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome Punhal Verde e Amarelo. Tá aí. Vocês lembram disso? Tem documento, tem coisa escrita. E, vale bem, não sei, o Arthur, e não para por aí, né? Porque tinha mais coisa, não tinha? Sim, Gonet se referiu ao minucioso desdobramento do plano golpista chamada Operação Copa 2022. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado e cogitava da eliminação do presidente da República eleito. Outros planos encontrados na posse dos denunciados se somaram a este. Nele se buscava o controle total sobre os 3 poderes. Nele se dispunha sobre um gabinete central, que haveria de servir ao intuito de organizar a nova ordem em vias de ser implantada. Um deles se encerrava com esta expressiva frase: Lula não sobe a rampa. Os planos culminaram no que a organização criminosa denominou de Operação Copa 2022, que teve etapas realizadas e que visava estabelecer situação de estresse social apta para arrastar o alto comando do Exército à aventura do golpe. Foram praticados atos de execução da operação de monitoramento dos alvos de neutralização, ministro Alexandre de Moraes e o presidente eleito Lula da Silva. O plano contemplava emprego de meios explosivos, instrumentos bélicos e veneno. No dia 15 de dezembro de 2022, os operadores somente não ultimaram o combinado porque não conseguiram, na última hora, cooptar o comandante do Exército. Tem mensagem, tem tudo comprovado. Desmobiliza, porque não conseguimos. E aí vem uma conversa francamente desonesta
de algumas pessoas, dizendo, porque a coisa foi meio atrapalhada, porque não deu certo, então não existiu. Bom, ainda bem que foi meio atrapalhada. Ainda bem que não deu certo. Isso não quer dizer que não tenha sido tentado e que as mais altas autoridades da República não tenham se metido numa conspiração golpista. E nós estamos falando do presidente da República, nós estamos falando do chefe da ABIN, nós estamos falando do chefe do GSI, nós estamos falando do Ministério da Defesa, nós estamos falando do comandante da Marinha. O que há? É preciso ter um pouco de responsabilidade nessas coisas. Aquele que era o chefe da Polícia Federal não vai restar impune. Não adianta ficar com questões prévias. Não foram, não sei o quê. Tudo bem, a defesa faz o que quiser. Mas vai ter de responder a essas evidências aqui. E, atenção, se eles se tornarem réus, haverá muito tempo para apresentar a defesa. Muito tempo.